Olá para você que está aqui me assistindo, eu sou Ana Rodrigues. Nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica para a semana que vai do dia 15 ao dia 21 de maio, que é uma semana super interessante, gente, porque temos muitos eventos, muitos mesmo, durante essa semana. Vocês vão perceber que tem dias aí com 6 movimentos no céu, não 6 aspectos, né, mas bastante movimentação. Bom, é nessa semana que nós vamos ter um eclipse lunar e vamos ter o ingresso do Sol já no signo de Gêmeos. Gente, que velocidade, né? Que tempo avança. E aí nós vamos acompanhar então no dia a dia como esse clima todo vai se desenrolar. Bom, pessoal, então antes de começar aqui com as informações, eu vou passar para vocês aqueles recadinhos de sempre, né? Os cursos de formação que eu tenho lá na plataforma aprenderastrologia.com.br, ou você pode também ver as informações sobre os cursos no meu site, que é o astrologiaclassica.com.br, tá? Tem um cupom de desconto de 20%, ele é possível utilizar uma vez, né? Outro recadinho é sobre o caderno dos lotes herméticos. Caderno de estudo, ele é específico para se trabalhar sobre o tema dos lotes herméticos e partes árabes, que eu lancei já faz umas 2 semanas. Então, se você quiser adquirir esse caderno para complementar os seus estudos, pode acessar o meu site, www.astrologiaclassica.com.br. Na primeira página você já tem ali o botão para você clicar e ver as informações. Então vamos lá, pessoal, a gente vai entender aqui essa semana do dia 15 ao dia 21 de maio, então preparem-se já. Se vocês quiserem já anotar, já vai pegar ali o caderno, né, o bloquinho de anotações, a caneta, o lápis e ó, já prepare aí que a gente já vai começar com bastante movimento. Vamos lá. Bom, é dessa semana aqui, ó, que nós vamos falar do dia 15 ao dia 21. Aí vocês já observam aqui que no dia 16 é que a gente vai ter aí uma lua cheia, que por sinal é um eclipse lunar, né? Então não vou dar spoiler, vamos no dia a dia aqui, né? O dia 15 de maio ainda vem num clima mais ou menos, né? Quer dizer, em termos de velocidade, ele não está tão agitado. Nós vamos ter aqui, às 15h49, bem no meio da tarde, uma quadratura 90 graus entre o Sol e Saturno. Bom, gente, o Sol tem uma expressão de sucesso, autorrealização, brilho, né? Nos temas da astrologia tradicional. E quando ele se encontra em um aspecto desafiador a Saturno, que é o oposto da luz, se o Sol representa a luz, então Saturno, como é o planeta visível olhando que está mais distante, né, do Sol, ele tem uma expressão de diminuição, de falta de luz. Então, um aspecto desafiador entre esses dois astros é sempre um tema crítico, né? Especialmente porque Saturno está no seu domicílio diurno, que por sinal é o ponto de exílio, né? Do detrimento do Sol. Então nós temos um dia aqui, 15 de maio, um domingo, que não atende muito às expectativas de uma maneira geral. Ele tem um clima um pouco insatisfatório mesmo, é bem propenso às insatisfações. Vocês vão perceber que tem outros dias da semana que também vão ter um pouquinho desse clima, tá? Então, o que a gente recomenda? Não aplicar muitas tentativas ousadas, não desviar repentinamente do curso. Outra questão é que tanto o Sol como o Saturno representam as pessoas de autoridade, e seja no nível global, mundano mundial, ou em nível pessoal, né? O Sol e Saturno são representações de pai, né? Do avô também. Então, das figuras que a gente entende que estão hierarquicamente acima, né, de nós, né? Então, essa quadratura, ela não cria um clima muito facilitador para um preenchimento, né? Eu diria que ela vai trazer consigo esse clima de tensão sobre sucesso e autorrealização de uma maneira geral. É um pouco frustrante, tá bom? E depois o próximo movimento é às 22h01 com um trígono 120 graus entre a Lua, que está em Escorpião, e Marte, que está no signo de Peixes. E esse aspecto, apesar de termos ali a Lua num ponto de debilidade, seu ponto de queda, ela acaba criando uma recepção de domicílio noturno, que acaba instigando um pouco a estratégia, vamos dizer, né? Um pensamento mais estratégico, uma coisa um pouco mais aguda, profunda, aguda. Não tem nada de velocidade, não tem nada de grande motivação e energia.
mas é aquele momento em que, por exemplo, para curar um problema, resolver o problema, curar uma ferida, você cutuca mais, né? Então, é esse clima propriamente que a gente tem. Ele não é assim animador, né? Mas se depender de circunstâncias que precisam ser resolvidas, construídas, enfim, produzidas com esse clima de intensidade, né? De envolvimento, por exemplo, pode ser até um momento interessante, tá bom? Bom, e aí o dia 16, gente. Então, esse aqui vocês vão precisar anotar minuto a minuto aqui, porque temos muito movimento no céu. Dia 16, vem cedinho ali, ó, meia-noite e 38, com uma quadratura 90 graus entre a Lua e Saturno. Então, a gente viu que no dia anterior, nós tivemos uma quadratura entre o Sol e Saturno, minguando bastante o senso de realização, a característica de satisfação. E com a Lua não é muito diferente, porque apesar da Lua não ser um luminar diurno, né, não tem consigo essa principal tema de vitalidade, mas é um dos luminares, né, ela tem a relação com o humor. Então, uma quadratura que já é um aspecto de natureza tensa, desafiadora, né, com Saturno, grande maléfico, não é assim propriamente animador. Uma quadratura de signos fixos emperra o ritmo, representa a dificuldade em fluir com os acontecimentos de uma maneira adaptativa, de uma maneira conciliatória. Então, ele tem uma tendência à rigidez, né? Se você estiver acordado aí na virada do domingo para a segunda, então mantenha atenção ao clima, porque ele não é muito interessante para a conciliação. Na verdade, eu penso que ele instiga um pouco essa resistência, a dificuldade em lidar com críticas, ele tem um clima um pouco pesado. Até porque a própria Lua já está no seu ponto de debilidade. Então, é a 1h14 na madrugada em que a Lua chega ao grau exato de oposição ao Sol e nós vamos ter um eclipse que será visível no Brasil, na maior parte do Brasil. Então, se você estiver acordado na madrugada e se o céu estiver limpo, né? Porque, gente, o pessoal da astronomia fala, né, que é a maldição do telescópio. Toda vez que tem um evento interessante, o céu nubla, o céu fecha, chove e tal, né? Então, se estiver tudo aberto, será possível observar, tá? Então, uma oposição entre a Lua e o Sol envolvendo signos fixos, ela é rígida, ela é um pouco dura. Nós, no nível mundial, a gente precisa conciliar esse eclipse, né, esta alunação também, de acordo com o mapa do ingresso, né? Porque a gente vai fechando um quadro. Então, no mapa do ingresso, nós temos o ascendente no signo de Gêmeos, certo? E então, essa oposição aqui, ela pega o Sol na casa 12 e a Lua na casa 6, tá? Porque então, se a gente tem Gêmeos na 1, teríamos Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Então, aqui nós teríamos a Lua e aqui nós teríamos o Sol, né? São as casas cadentes tidas como casas maléficas, o que não é nada interessante, principalmente porque no nível mundial a casa 12 ela envolve muito complô, assim, sabe? Aquelas coisas que vão se formulando por debaixo do pano. Só que o Sol é um luminar, por sinal, o luminar diurno que clareia as informações, né? Então, nós temos um clima um pouco rígido, tenso, desafiador para esses temas. Bom, aí a gente lembra também que o Sol, no nível mundial da astrologia, né, no ramo da astrologia mundial, ele representa as figuras de destaque, né, de comando do país no nível político ou outras figuras que no momento estejam em destaque na cultura, no ambiente social. Então, não é muito interessante ter o Sol transitando ali no mapa do ingresso na casa 12. Aqui no mapa do momento do eclipse, nós temos a Lua na casa 9, né, junto ao nó do sul, e o Sol junto ao nó do norte. O nó do norte é o nó do crescente, né? Então, é um eclipse lunar em que a luz, a sombra da Terra oculta ali a Lua, né, a parte da Lua. E o Sol ele está na terceira casa, então o eixo de casa 3 e casa 9 envolve ambiente como divulgação, mídias, informações, principalmente porque a casa 3, né, ela tem essa configuração sobre mídias de maneira geral, as informações, né, e a casa 9 dos temas que envolvem o conhecimento um pouco mais elevado, então poderia ser o nível do ensino superior,
o nível das religiões, o nível dos tribunais, né? Todos os tribunais, né? Os eleitorais, aí o TSE, o STF também e outros tribunais que comandam, né? Que estão na pauta aqui do nível mundial. Então esse clima é que fica um pouco acirrado. A gente precisa lembrar que os eclipses, eles não são portadores de ânimo porque ele oculta os luminares, que são os principais personagens aqui do ramo, né, do estudo astrológico, certo? Então, ter a luz dos luminares oculta é sempre uma representação desafiadora. Então, como é a Lua quem está sendo, né, um eclipse lunar, então nós temos a Lua sendo ocultada e a Lua representa o humor, representa o povo, representa o clima em geral, não é tão interessante, principalmente porque a Lua ela está num ponto de debilidade, mesmo que numa oposição enxergando aqui a sua exaltação, né? Mas é um clima que vai merecer atenção. E no nível coletivo também, como o eclipse lunar ele representa o humor geral, o clima geral, a disposição com vitalidade, sempre os luminares ligados a isso, principalmente quem tem ascendente próximo desse grau aqui, próximo que eu digo, um grau antes ou um grau depois, pode sentir algum incômodo, né? Como ele vai acontecer na madrugada, pode ser uma dificuldade para pegar no sono, por exemplo, um mal-estar. Então, é uma tendência que pode acontecer ali com quem tem ou o grau do ascendente aqui, ou o regente do ascendente, o planeta regente do ascendente, tá bom, pessoal? Então, ele traz essa tendência um pouco dura sobre os temas de casa 9 e casa 3, ok? Bom, e o que vem depois do eclipse é o ingresso da Lua no signo de Sagitário. Então, ó, a gente está no terceiro movimento do céu aqui do dia 16, né? É o ingresso da Lua no signo de Sagitário. Sagitário é um signo do fogo, né? Colérico, cheio de energia, tem calor, tem movimento. Isso vai instigando um pouco mais o ânimo. Então, assim, a gente inicia amanhã já com uma velocidade a mais. Quando for 10h33, vai animando um pouco mais ainda, né? Porque o trígono entre a Lua e Júpiter cria uma recepção para Júpiter no seu domicílio diurno, né? Júpiter acabou de ingressar no signo de Áries, que também é quente. Essa recepção, ela anima bem, cria um campo de expectativas e ânimo, né? Ela cria uma facilidade em influir com as coisas de uma maneira mais descomplicada, né? A secura do temperamento colérico, do elemento fogo, ela é descomplicada. E às 14h19, a Lua vai aplicar uma oposição a Mercúrio, que ingressou no movimento retrógrado na semana passada, que já está ficando combusto aqui nessa semana, né? Então, essa oposição, ela representa um pouco de dificuldade com os temas vinculados a trâmite diário, trocas, comércio, comunicação, de maneira geral, interação, de uma forma geral, né? Porque o Mercúrio está no seu domicílio, mas está retrógrado, já está prejudicado, está enxergando aqui o seu detrimento, onde a Lua está, e não é muito fácil fluir com as coisas da comunicação, do comércio, dos assuntos eletrônicos, da transmissão da informação de uma forma simples. Então, mantenham atenção ali, tá bom? Tudo isso, dia 16, né? Bem cheio. Agora, o dia 17 vem mais tranquilo em termos de quantidade de movimento. Às 12h31, a Lua vai aplicar um aspecto de 120 graus a Vênus. Vênus não está potente, né? Ela está bem instigada ao movimento, está numa recepção com Marte aqui no signo da sua exaltação. Esse aspecto ele é animador, mas merece um pouquinho de atenção com excesso de ânimo, porque ele instiga bastante o risco, né? Se você estiver precisando daquele impulso para realizar alguma coisa, pode até ser interessante, então, porque ele vai criar um pique um pouco mais animado, né? Sempre o calor, ele instiga um pouco mais a alegria, só que o signo de Áries, ele não é muito instigado à alegria, né? Porque é a casa de Marte, tá bom, gente? O que acontece? Estimula muito o atendimento dos prazeres de uma forma mais ansiosa, de uma forma apressada, né? Então, mantenha atenção com as compras, com os assuntos da estética, com os assuntos da beleza, das artes, do amor, tá bom? É uma característica um pouco competitiva. O dia 18, então vamos lá, 00h51, a Lua vai aplicar 90 graus a Marte. Marte está aqui no signo de Peixes, bem móvel, né? Bem flexível. E a Lua ali em Sagitário, que é mutável também.
Agora, a natureza de Marte é quente, né, gente? Então, eu penso assim que essa quadratura, ela estimula um pouco da velocidade de uma maneira assim, instável, assim, de uma maneira que não é tão interessante. Mantenha atenção, então, àqueles impulsos com discussões. Se você for sair, fazer alguma atividade, bom, é na madrugada, na quarta-feira, mas se você estiver saindo, mantenha atenção aos seus pertences. Esses contatos assim mais tensos entre a Lua e Marte, eles são propensos a conflitos, a discórdia, a esquecimentos, no caso de Marte em Peixes, né, a perda de coisas, tá bom? Meia-noite e 59, 8 minutos depois, né, a Lua vai aplicar 60 graus a Saturno. E, bom, esse aspecto ele é de uma natureza leve, os dois signos são signos quentes, mas não estimula muito o movimento por causa da lentidão natural do planeta Saturno. É na madrugada, talvez a gente não sinta muito esse movimento. Ele não chega a ser pessimista, não vai criar muita diferença, né? E às 9h02 a Lua vai ingressar em Capricórnio, gente. Então, o que acontece é que uma Lua em Capricórnio está no seu detrimento, tem uma tendência para um clima um pouco mais prático, mas conforme ela vai se movimentando, vai se deparar com algumas configurações que não facilitam tanto a praticidade, tá? E aí, por exemplo, né, às 11h21, quase ali no meio do dia, essa Lua em Capricórnio vai aplicar uma quadratura a Júpiter em Áries. E exatamente ela cria uma recepção por debilidade no ponto de queda de Júpiter aqui em Capricórnio. Então esse é um momento que merece bastante atenção, porque ele não é abundante, tá? Então, assim, aquilo que representa um risco no intuito de conseguir algo a mais, de expandir alguma coisa, muito facilmente vai para um sentido contrário. Como é Júpiter quem está ali no signo de Áries, né, que é um signo quente, a própria natureza de Júpiter é quente, estimula um pouco mais do risco e de velocidade, então merece super atenção ao risco, tá? Não excedam com riscos, principalmente para experimentar caminhos novos, situações diferentes e tal, isso pode trazer um resultado reverso. Dia 19, pessoal, tem o primeiro movimento 17:1 ali, já no fim da tarde, basicamente, que é uma quadratura entre a Lua e Vênus. Novamente, ela vai pedir atenção com as questões vinculadas a dinheiro. Não é o momento para chutar alto com dinheiro. Se você estiver pensando em investir ou comprar alguma coisa, vai por um caminho mais moderado a conservador, tá bom? Como a Lua está em Capricórnio, tem uma tendência um pouco mais conservadora, mas Vênus em Áries estimula muito o impulso mesmo, né? O atendimento da satisfação por impulso. Então, isso merece bastante atenção com os temas da vida material. 22h33 é Mercúrio quem vai aplicar 60 graus a Júpiter, que apesar da natureza de 60 graus não ser adversa, a recepção por debilidade né? Então, gente, né? Aqui onde o Mercúrio está, no signo de Gêmeos, já está no seu domicílio diurno, mas ele está no movimento retrógrado e já combusto, não está forte, e ele cria uma recepção para Júpiter no seu detrimento, no seu exílio. Então, os assuntos que envolvem estradas, o trânsito aéreo e o trânsito nas estradas também não é muito legal. Então, assim, atenção a esses temas que envolvam viagens por terra ou por ar, né, principalmente. Não tem uma característica muito saudável. No nível pessoal, mantenha atenção também aos julgamentos apressados que se faz aí sobre as coisas, situações, pessoas. Gente, mantenha atenção, tá tudo muito polvorosa, assim, né? Muito pulverizado, né? Evaporando rápido, então às vezes não dá tempo para se centrar, né? Não dá tempo para analisar, mantenha atenção em relação a isso, tá? E equipamentos eletrônicos, e se você estiver na estrada, dirigindo nas ruas, mantenha atenção também. Agora o dia 20, sexta-feira, também vem com muito movimento. Olha, 4h06 na madrugada, a Lua em Capricórnio aplica 60 graus a Marte. Esse aspecto ele é construtivo, né? Porque Marte tem aqui a sua exaltação. Ele tem uma tendência bastante prática para a realização. Tem uma tendência a ganhar força, né? Assim, facilita, é uma coisa interessante, né? Para produtividade. Pena que vai acontecer bem no meio da madrugada, né? Então, mais quem tiver acordado, aí vai poder aproveitar um pouco desse clima produtivo.
O próximo movimento é bem no meio da manhã, né, quase 9 horas, ali 8h59, um trígono 120 graus entre Lua e Sol. E então, o que acontece? Que o Sol está aqui no suspiro final de Touro, e aí tem uma recepção por exaltação, ele é interessante, continua com o tema prático, ele não é propriamente veloz, mas tem uma característica descomplicada para lidar com as coisas, cumprir procedimentos, processos de trabalho, ele é simples, então vocês vão poder realizar as atividades sem grande impacto. Aproveitem, porque ali, quando for 9h53, quase uma hora depois, a Lua ingressa em Aquário. Então, como o Aquário ele é um território de umidade, né, um signo que tem umidade, ele já perde um pouco da praticidade, ele já tem uma tendência um pouco mais subjetiva, mesmo que o nível mental, né? Mas já perde um pouco da linearidade para a realização das coisas, tá bom? Então, até mais ou menos ali, olha, ao meio da manhã ainda é mais produtivo, depois muda um pouco o quadro. Às 12h11, bem ali no meio do dia, a Lua vai aplicar 120 graus a Mercúrio, e Mercúrio está aqui composto, está muito próximo do Sol, vai chegar ao mesmo grau que o Sol nesta semana. É um trígono assim que eu acho que ele cria um impulso para se comunicar, para falar, para trocar principalmente informações e assuntos que corram nesse nível da mente. Ele não tem uma tendência muito para realização prática, nem muito voltada a investimentos e tal. O que poderia até representar algum tipo de novidade em termos de notícias, né? Alguma coisa que vai pipocando aí em termos de notícia geral. Gente, esse dia tem muito movimento no céu, ele tem uma tendência muito oscilante, né, de clima. 12h53, a Lua vai aplicar 60 graus a Júpiter, que está no signo de Áries, né? Então, continua com essa dinâmica de velocidade, tanto Aquário como Áries são signos que têm calor, ele vai estimular um pouco da expectativa também, né? De uma vontade de independência, de velocidade de uma forma geral. Tem uma tendência desprendida, podemos dizer. E ainda às 22h22, né, horário bem interessante, é quando o Sol vai ingressar no signo de Gêmeos. Então muda bem esse clima, principalmente vai acrescentar mais velocidade, né, porque o Sol em Touro está no signo fixo e da Terra, né, que tem uma tendência mais prática, e o Sol em Gêmeos é bem dinâmico, muito dinâmico. Então aquela velocidade que a gente já vem ganhando das últimas semanas vai ter mais um acréscimo aqui, aí vocês vão sentir mesmo a velocidade aí no ar, tá? Bom, pessoal, o dia 21 continua de novo com o clima animado, né? O Mercúrio vai chegar ao mesmo grau que o Sol, então o Sol ingressou em Gêmeos no dia anterior e agora o Mercúrio chega ao mesmo grau. Assim, o Sol, na característica da combustão, ele é maléfico, né? Ele prejudica a visibilidade do astro. E costuma-se dizer que essa condição de conjunção no mesmo grau, a condição casímia, é benéfica. Eu não sei se ela é muito benéfica, porque, primeiro, o Mercúrio está no movimento retrógrado, apesar de estar no seu domicílio. O movimento retrógrado é uma debilidade importante, né? E o Sol no signo de Gêmeos não tem grande poder, ele só tem poder aqui muito pouco de face, lá nos graus finais no signo de Gêmeos. Então, eu não vejo muito essa conjunção de Mercúrio com o Sol como algo extremamente benéfico. Eu penso que estimula muito a questão da interação e de troca e pode criar um clima um pouco ansioso, muito veloz, muito superficial, tá? Então, mantenha atenção. Se você estiver em alguma reunião, né, vai acontecer bem no meio da tarde, né? Se você estiver em alguma reunião, em algum momento de troca com alguém, estiver publicando alguma coisa em redes sociais, né? Eu penso que é mais interessante manter uma cautela e atenção do que ir com tudo, né, gente, tá? Não acho que seja muito realizador. E depois, às 23h40, a Lua vai aplicar 60 graus a Vênus, que não é assim um aspecto lá grandes coisas, gente, porque Vênus já está debilitada aqui, está no detrimento dela. Então, 60 graus não é suficiente, e nem em recepções que nem existem aqui, né? Por exemplo, para se criar um clima animador. Então, de novo, eu digo para vocês, mantenham atenção, apressem, paciência, ansiedade no atendimento de desejos, né? Com compras, com dinheiro, com os assuntos que envolvem estética, beleza, de uma maneira geral. Ele tem uma tendência mais para o desafio do que para alguma coisa agradável,
tá bom? Agora, gente, são signos quentes, né? E o calor ele sempre anima. Então, esses 60 graus entre a Lua e Vênus pode instigar um clima animado, né? Pode instigar uma vontade de ir para locais diferentes, experimentar as coisas diferentes, estimula um pouco mais da independência e autonomia também, né? Pode ser interessante. E então, pessoal, vocês perceberam que essa semana vem com tudo, né? Pela quantidade de movimentos que a gente vai ter e pela natureza dos movimentos, porque temos eclipse com lunação, né? Quer dizer, lunação com eclipse, temos o Sol ingressando no signo de Gêmeos, Mercúrio, Casime, muito movimento no céu. Então, nesses dias em que a gente tem um aspecto seguido do outro, mantenham a atenção, então, porque o movimento ele vai ficando oscilante, o clima vai mudando muito e rapidamente, ok? Bom, deixa um abração para vocês, gente. Não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E também tem os vídeos aí da série do podcast aí gente, que tem pouca gente assistindo, então se você puder ajudar a compartilhar esses vídeos, agradeço bastante. E, bom, não vou falar aqui que tem algumas novidades que eu tô querendo fazer, mas na hora que eu colocar no ar eu falo para vocês, tá bom? Um beijão para todos, até a próxima semana, até mais.